Olá, eu sou o Carlos Eduardo Marota Petter e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer alguns breves comentários aqui nesse vídeo sobre dois filmes interessantes. Cubo, de 1997, do Vincenzo Natali, uma produção barata canadense, e O Nevoeiro, de 2007, do Frank Darabont, mais conhecido pela série The Walking Dead. Esses dois filmes podem ser vistos juntamente com O Poço, que recentemente ajudou a resgatar a ficção distópica daquele universo teen, né, de vários filmes que foram produzidos nos últimos tempos, e também dos blockbusters, né, com o seu heroísmo vazio e uma leitura simplória da realidade. E esses dois filmes, Cubo e Nevoeiro, vocês podem encontrar no Amazon Prime, a grande rival ali, o grande rival da Netflix. Bom, os três filmes, O Poço, Cubo e O Nevoeiro, tematizam ou trabalham com o tema do confinamento. Dois deles, o Poço e Cubo, trabalham com confinamento institucional, né, enquanto que o filme do Darabont trabalha com um confinamento um pouco mais metafórico, né, gerado por uma situação excepcional, que é a chegada de um nevoeiro, de criaturas estranhas e tal. Só que os dois filmes que trabalham com confinamento institucional, né, uma prisão no caso, que é uma metáfora também, simboliza outra coisa, e um experimento, provavelmente no Cubo, um experimento feito com pessoas que são colocadas dentro de um espaço geometrizado, que é uma prisão, mas que obriga esses indivíduos a realizarem algumas coisas para poderem se libertar, né? Essas leituras do espaço institucional de confinamento não são tradicionais, né? Elas não são como na narrativa de confinamento da literatura que a gente está acostumado a ver, né? Kafka, por exemplo, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, e vários filmes também, né? Ática, Carandiru, Prisioneiro da Grade de Ferro, etc. Porque nesses filmes o confinamento é utilizado, né, e o espaço institucional é utilizado para falar da anulação do eu, a anulação do indivíduo, das impossibilidades desse indivíduo ser livre, né, tanto em termos de controle do seu próprio corpo, etc. Mas até uma narrativa daquilo que não pode ser. No caso desses filmes, a gente vai ter uma forma de exploração, né, do confinamento mais alegórica, mais metafórica, né? O espaço institucional, por exemplo, no Poço, e o espaço institucional no Cubo, que ninguém sabe muito bem qual é, né? Não anula, esses espaços não anulam completamente o sujeito, mas como eles são ali metáforas, como eles são simbolismos, como eles são alegorias, eles permitem que a gente visualize nesse microcosmos de confinamento o macrocosmo social. Portanto, não é igual, né, às leituras que eu citei anteriormente. Então, os personagens encarnam ali grupos sociais, classes, determinados tipos de comportamento, etc. Então, eles não tentam entender o mundo, esses filmes, a partir da exclusão dele, quer dizer, a partir da visão de alguém que está excluído dele. Como as narrativas anteriores que eu citei, mas entender o mundo a partir da alegoria, da metáfora, da representação desses tipos sociais que estão ali confinados e encarnam, né, a realidade social circundante. O Poço é uma distopia meio hard, né, que vai ser ali referência na contemporaneidade para essas discussões, mas eu vou dar aqui algum espaço para esses dois outros filmes, afinal eu já fiz uma resenha aqui no meu canal do Poço. Cubo é uma produção canadense de baixíssimo orçamento, né? Muita gente pode estranhar, inclusive isso afeta a qualidade estética do filme. É nitidamente um filme B, mas B não naquele mau sentido que se utiliza no senso comum, né? Porque o cinema B às vezes cria coisas bem interessantes, melhores até do que o cinema A, o blockbuster, né, contemporâneo. Os cenários de Cubo são realmente simples, minimalistas, tem a ver com a narrativa, os diálogos são ruins, né? Existem vários defeitos no filme, mas ele trabalha com o confinamento de uma forma interessante, né? Então algumas pessoas acordam num cubo, que é um espaço totalmente geometrizado, que tem ali
6 passagens, né? E percebem que essas passagens dão para outros espaços contíguos iguais, também geometrizados, que se diferenciam pelas armadilhas, né, que eles portam. E a grande jornada dessas personagens é tentar sair do cubo, entender o que está sendo feito, se é um experimento, se não é um experimento, etc. Mas a grande leitura que o filme propõe é que cada indivíduo ali detém uma habilidade, um conhecimento específico, uma personalidade, e o filme trabalha com a dificuldade em si organizar um trabalho coletivo, em conjunto, né, num universo que é o universo contemporâneo. O filme foi produzido e lançado em 1997, né, marcado pelo individualismo exacerbado, pela fragmentação do conhecimento, né, que tem uma grande dificuldade de se unir num conhecimento que dê conta do todo. Então é uma reprodução de uma certa condição moderna, uma leitura, né, de uma certa condição moderna. O final do filme, como a gente vai ver, é um pouco ingênuo, né? Já O Nevoeiro, do Darabont, inspirado num conto, uma adaptação do conto do Stephen King, que não é lá muito original, já existem outros contos anteriores e filmes que tematizam coisa semelhante, né? Como Fog, do John Carpenter, do início dos anos 80, mas trabalhando com fantasmas, mostra várias pessoas que ficam presas num supermercado por causa da chegada de um estranho nevoeiro, né, numa cidade litorânea, que traz junto com ele criaturas que parecem criaturas de outra dimensão. Há uma nítida influência da literatura do Lovecraft, né, na concepção dessas criaturas e na criação desse universo de terror cósmico, né, ameaçador, de um mundo que não pode ser compreendido pelo homem. Mas o confinamento que se dá ali, no supermercado, na verdade, que dá origem a uma série de conflitos entre as personagens, que estão até no primeiro plano, né? O conflito com as criaturas está presente, mas ele fica em vários momentos num segundo plano. Na verdade, tudo aquilo é um microcosmo dos Estados Unidos na era Bush, após o 11 de setembro, né? Quando foi criada a doutrina Bush. Criou-se um universo de paranoia com relação ao perigo de novos ataques terroristas. Essa paranoia vai levar ao desenvolvimento da xenofobia, a flexibilização dos direitos civis e a intolerância, né? Que é muito bem ali retratada no filme, numa das protagonistas, que é uma senhora fanática religiosa que veste uma máscara social republicana enquanto se vive uma situação de suposta normalidade. Mas numa situação excepcional, esse republicanismo, essa tolerância cai por terra, né? E ela começa a organizar todo um séquito para perseguir os bodes expiatórios, supostos culpados, né, pela chegada daquelas criaturas, o que é bastante próximo da realidade norte-americana pós 11 de setembro, né, na era Bush. As intolerâncias cresceram, o radicalismo religioso adquiriu força. Num certo sentido simbólico, os terroristas venceram. Talvez fosse isso exatamente que eles quisessem mostrar, né, a fragilidade das instituições republicanas ocidentais. Então, esses filmes trabalham com efeitos metafóricos, alegóricos do confinamento. E todos eles, inclusive o Poço, possuem dentro dessa proposta um final insatisfatório, que não é condizente, né, com a proposta do filme, com a narrativa e com a história contada pelos filmes. O final do Poço já foi bastante debatido, mas ele parece ter saído do próprio Poço. Ele é ingênuo, né, simplório, e não dá conta da complexidade do problema que o filme levanta. O Nevoeiro tem um final que, apesar de ter agradado a audiência, porque é um final típico de filme de horror, né, pessimista, sangrento e violento, parece que joga por terra toda a tese do filme, né, sobre as possibilidades ali de uma nova sociabilidade e etc. E o final de Cubo tem o mesmo problema, né, do final do Poço. É ingênuo, é simplório, parece que não entende muito bem, né, a profundidade do problema que o filme expõe e etc. Então são filmes bastante interessantes, cada um obviamente com uma proposta, cada um com uma estética, né, ligada inclusive ao valor da produção, ao mercado e etc. Mas vale a pena conhecer esses filmes, dar uma chance, né, para essas produções.
e assistir numa tríade, né? Fazer lá uma jornada com 3 filmes juntamente com o Poço. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.